Gabinete Montec Air sem Light é bom? Realmente vale a pena? Estamos aqui com uma versão White para review. Depois a gente vai fazer uma montagem aí de um setup nele para ter uma visão completa do gabinete. Então vamos dar uma view geral do gabinete. O que a Montec promete, né, o que esse gabinete promete é um ótimo airflow. Então, do que se trata esse gabinete? Ele é um mini tower, tá? É uma categoria carente aqui no Brasil, a gente tem poucos gabinetes mini tower e com qualidade, ainda mais quando a gente vem para o branco, fica ainda mais restrito. Então é uma ótima solução aqui, aparece ser, né, uma ótima solução por ser uma das poucas que tem. Então vamos ver se ele é realmente tudo isso que fala. A galera promete um ótimo airflow, então quando a gente olha aqui, a gente já tem essa fronte bem perfurada aqui na parte superior, né? Então o painel não é um painel frontal, é um painel superior também bem perfurado. A parte traseira do gabinete aqui também você tem a ventilação padrão, né? Ele é um mini tower, então o que quer dizer aqui com mini tower? A gente vai ter aqui menores espaços para expansão, então a gente tem 4 baias de expansão e também os formatos de placa-mãe que ele vai atender, né? Então, virando aqui, a gente vê a janela de vidro dele aqui, com visão interna, vidro não fumê, vidro 100% transparente. A gente consegue notar aqui que então ele vai atender a menores formatos de placa-mãe, sendo mini TX e micro ATX. Então a compra desse gabinete em específico foi para uma montagem micro ATX. Eu me incomodo, por exemplo, de montar fontes micro ATX em gabinetes mid tower ou full tower e ficar com aquele espaço sobrando, aquele espaço que eu não sei, que eu sei que não vai ser utilizado. Então escolhi lá um gabinete mini tower. Tá? Então o motivo da escolha é isso, um gabinete mini tower branco. Aí apareceu lá como uma ótima solução. A gente tem então o Air sem Light nas versões branca e preta e o Air sem ARGB. Qual que é a principal diferença? Quantidade de fãs e presença de uma controladora. Então a estrutura é a mesma, o ARGB vem com uma controladora e vem com 4 fãs ARGB, 3 frontais e uma traseira. O Light ele vem sem controladora e vem com 2 fãs não ARGB. No momento da compra, a diferença para mim me pareceu valer a pena pegar o Light e eu poder escolher a controladora que eu vou utilizar ou não e as fãs que eu vou utilizar ou não. Então a diferença de valores é compatível com a aquisição de fãs com uma controladora à parte, podendo aí até escolher 6 fãs iguais com uma controladora que vai controlar as 6 fãs, que é possível colocar até mais do que isso nesse gabinete. Então, olhando aqui, a gente já vê que o gabinete promete um ótimo airflow, tirando nossas 2 tampas, né? A nossa tampa de acesso, que é a nossa tampa em vidro, e nossa tampa traseira fechada para esconder os cabos ali. Bom, vamos começar aqui pela frente do gabinete. Toda perfurada, ela vai ter um bom airflow? Sim, tá? A gente abrindo aqui, a gente já consegue ver o acesso frontal magnético, então simples de tirar, todo perfurado, tá? Uma boa perfuração aqui, um espaço pequeno, garante um bom airflow com um pouca entrada de sujeira, em metal, bem firme, tá? Não tem um filtro, aplicação de um filtro aqui, então isso aqui é o próprio filtro, dá pra gente fazer a limpeza aqui com tranquilidade e já garante um bom acesso às fãs. Então, o que a gente consegue de fã aqui na frente? 3 fãs de 120 ou 2 fãs de 140 milímetros. Tá? Então, um bom acesso. Além dessa tampa frontal, né, tampa do painel frontal que funciona como filtro, a gente tem a remoção do painel frontal como um todo, bem simples por encaixe também. Como não tem o painel aqui, não tem cabos, a gente consegue tirar também para uma manutenção e o melhor acesso às fãs. Então a limpeza das fãs se torna também mais fácil aqui, removendo o painel para instalação, para limpeza, para manutenção, enfim. Voltando aqui, essa parte não é magnética, tá? Ela é encaixe físico, então a gente fechou o nosso frontal. Na parte superior do nosso gabinete, então, eu vou apoiar a pontinha dele aí, a gente tem aqui a perfuração com a capacidade de instalação de fãs, 2 de 120 ou 2 de 140 milímetros e a possibilidade de instalação de um radiador aqui, de um water cooler de até
240 milímetros, então, né? Então, pelas perfurações aqui. A presença de filtro de poeira na parte superior. Aqui há uma controvérsia que esse gabinete trouxe, que é a presença do filtro. Enquanto a gente vê muitos fabricantes aí, né, aplicando aqui, ó, vamos ver novamente, aplicando aqui um rebaixo na parte superior para a instalação de um filtro de poeira, você vê aqui que não tem, né, nenhum rebaixo de poeira na parte superior, porque quando a gente falar do filtro ali, vocês vão entender melhor. O que mais eu tenho na parte superior? Aqui o meu painel, então, com botão Power para liga e desliga, botão Reset, que dependendo da controladora você pode ligar para controlar, mas você perde o reset. Duas entradas USB 3.0, uma entrada USB 2.0, conector P2 de fone e microfone na parte superior, então. Na parte traseira do gabinete, a gente tem, então, aqui o buraco aqui para o nosso espelho, o backplate da placa-mãe, um local para a gente fazer a instalação então de uma fan de 120 mm ou um watercooler com radiador de 120 mm. Um detalhe aqui que a movimentação não é livre, então tem presets de posicionamento que você vai selecionar em qual posição vai ficar aqui essa fan, então, tá? Não vai dar para colocar como você quiser, mas são bastante presets, dá para escolher um bom posicionamento. Slots de expansão são aqueles slots do tipo presos, né, não são soldados, mas com um ligamento metálico que quando você romper não volta mais à instalação. Então eles não são parafusados. E a gente tem aqui essa travinha então para prender aqui o painel dos dispositivos off-boards, né, a placa GPU ou o que você for colocar de placa de expansão, travar aqui, um buraquinho aqui para passar pelos parafusos e travar fechando aqui, tá? Não serve como slot para colocar um dispositivo aqui na vertical, tá? Aqui embaixo a gente tem o espaço da fonte, que a gente vai conseguir colocar aqui uma fonte de até 160 milímetros. Bacana? Na parte inferior, a gente vai ter então aqui também um filtro de poeira para a fonte, tá? Um filtro um pouquinho mais espaçado que aquele filtro frontal de encaixe simples. Então, filtro simples para a gente tirar e limpar. Parafusos de mão aqui para o acesso ao espaço traseiro do gabinete. Então, na parte principal aqui do gabinete, né, o que os gabinetes de hoje têm chamado mais atenção, a gente vai ter então a nossa janela de vidro para visualização interna do hardware, um puxadorzinho aqui para a gente abrir a porta. Não tem uma trava, é só um magnético mesmo, então mesmo que eu não abrir aqui, se eu quiser puxar o magnético eu consigo, não tem uma travinha. Dobradiça simples, vidro temperado de 3 mm de espessura com uma borda pintada para esconder aqui então os parafusos, tá? Transparente, vidro bem bacana aqui, ele vem com plástico, eu já removi o plástico aqui na hora de fazer o manuseio, eu acabei removendo o plástico, tá? Aqui dentro também, ó, é um plástico essa fita, então tomar cuidado aqui para não remover e não ficar exposto, tá? Fica aqui umas rebarbinhas não muito legais, tá? Então é um gabinete de baixo custo, né? Então a gente tem que entender isso também. Vamos deixar esse vidro aqui num posicionamento seguro, enquanto a gente volta aqui para o nosso gabinete. Então, fiz a abertura, tenho acesso lá ao meu espaço interno. A gente vai ter aqui um espaço, a placa-mãe para formatos mini ITX e micro ATX. Tem aqui nos espaçamentos aqui uma proteção, um coverzinho aqui para os cabos, para dar uma escondida nos cabos. Branco, isso é bem legal, né? Fica da cor do gabinete aqui para montar um all white. A gente já vê aqui as duas fontes que vem no Airsen Light, uma traseira e uma frontal centralizada. E a parte não legal, né, Montec? Pô, no all white você me manda uns cabinhos pretos. A única coisa preta que tem no gabinete, isso aqui é um certo chateamento, né? Se eu quisesse um all white de fato, não conseguiria. Então os cabos aqui da Montec pretos, tá? Fãs aqui na frente eu consigo sim ter um ajuste que não é preset, que nem o traseiro. Aqui são rasgos que eu consigo mexer as fontes, então eu consigo colocar até 3 fãs aqui.
Aqui vem então o nosso filtro de poeira controverso, que eu já dei uma olhada nele aqui, e nosso manual de instruções. Então ele está lá, AirSense Series, né? Então serve para o AirSense Lite e para o AirSense ARGB. Os dois vão ter lá branco e preto. E aí ele fala aqui, né? Então cores disponíveis, branco e preto, como eu falei. As dimensões 405 por 210 por 425 milímetros. Motherboards suportadas Micro ATX Mini TX. Slots de expansão 4. Bias de drivers para 3.5 ou 2.5 SSD, 2.5 SSD, 2 também. I/O ports, né, que são as portas superiores, USB 2.01, 3.02, microfone headset. Fãs pré-instaladas, na frente uma de 120, atrás uma de 120. Fãs suportadas na frente, então 3 de 120 e 2 de 140, como eu havia dito, atrás uma de 120. Dentro ele fala aqui embaixo, né, do PSU Cover aqui, você consegue instalar fãs também, duas de 120, né, e no topo duas de 120 ou duas de 140. Water Cooler, radiador para Water Cooler, na frente 120, 140, 240 e 280 milímetros, atrás 120 milímetros e no topo 120, 140 ou 240 milímetros, tá? Placa de vídeo suportada, VGA 330 milímetros e CPU Cooler suportado 161 milímetros. Deixa eu pegar aqui a ferramenta técnica. A gente tem aqui nossa ferramenta técnica, uma régua metálica rígida com 0 no topo aqui, então aqui ela já conta, né, não tem aquele distanciamento. E a gente vai tirar então algumas medidas de comprovação. Vou apoiar a régua lá no fundo e vou medir até onde ela vem, tá? Então, aqui está batendo para mim 179 milímetros lá de baixo. Quer dizer, vou subir o standoff, ele deu 174, subindo a placa-mãe, subindo o soquete, ele vai bater ali os 161 milímetros que ele fala do cooler do processador. A placa de vídeo, ó, essa régua aqui, ela acaba no 30 e ela tem mais esse espaço aqui que é correspondente a mais ou menos 3 centímetros de fato, e ela não passa certinho, então dá um pouquinho mais de 3 centímetros, ela dá aqui os 33 da GPU, né, aqui dentro vai bater livremente, então ela dá os 33 de GPU que eu posso colocar bem apertado. Então, para um gabinete que promete um ótimo airflow, se você colocar uma GPU de 33 centímetros, você já vai começar a criar um split de ar aqui. Tá? Uma GPU de 33 centímetros, ele é um mini tower, então você tem 4 dedos aqui só. A GPU de 330 milímetros, 33 centímetros, ela vai ser uma GPU gorda, ela vai ficar com as fãs muito próximas aqui, você não vai conseguir colocar fãs embaixo para dar um airflow, então por mais que ele suporte, não é interessante colocar uma GPU que vai pegar inteiro, você não consegue pôr ela de lado, então suporta, mas não é o mais interessante, tá? Quando a gente fala aqui dele também de radiador frontal, que ele fala aqui pra gente, né? Radiador frontal, confirmando aqui até 280 milímetros, ele está falando de um radiador frontal que ele vai invadir aqui embaixo, tá? Então, a gente olhando o gabinete aqui, ele tem um espaço, ele vai invadir lá embaixo, vai bater nas baias ali dos 3.5, dos drivers 3.5, então talvez você tenha que reposicionar, ele tem a opção de você reposicionar ou remover. Remover eu acredito que seja até o mais ideal para um radiador de 280 milímetros, mas é um mini tower. Eu não acredito que no mini tower você vá querer de fato montar ali um radiador de 280 milímetros, com o preço que você paga no mini tower, como não é comum no Brasil, dá para você comprar um mid tower, que aí você vai conseguir talvez até radiadores de 360 milímetros, e um de 280 vai ficar bem mais folgado ali, né? Então, vamos lá, ele fala de filtro de poeira, e o que mais que ele fala no manual aqui? Da montagem, né? Então o manual traz a review que a gente está fazendo. Filtro de poeira que eu falei que é controverso. Filtro de poeira magnético, né? Uma boa perfuração aqui, impedindo poeiras grandes de entrar, só as poeiras menores vão passar.
E aí, como eu falei, né, a gente joga ele aqui em cima, ele não tem o rebaixo, ele fica meio solto. A gente olhando aqui, ele fica meio solto, podendo entrar ali na frente do botão, da USB e etc e tal. E quando a gente olha no manual, ele entra com a parte controversa, que é a instalação por baixo. Então, se a gente observar, ó, vai dar para ver melhor aqui esses rasguinhos. Não dá para ver muito bem na câmera, mas ele tem aqui os recortes dos parafusos, de acordo com 120 ou 140 milímetros, porque ele foi pensado em ser instalado dessa forma, né? Então, ele é magnético para eu colocar ele aqui, e aí eu parafuso as minhas fãs superiores com o meu filtro de poeira preso. E aí, no momento de eu fazer minha manutenção periódica e minha limpeza, eu não consigo simplesmente pegar o meu filtro de poeira e limpar. Eu tenho que desparafusar todo o meu setup, tirar as minhas fãs ou o meu radiador do water cooler para conseguir tirar o meu filtro de poeira para poder lavar um filtro de poeira. Então perde o sentido de você ter um filtro de poeira que facilite, né? Que a ideia é facilitar uma manutenção periódica mais simples, para eu espaçar as minhas manutenções periódicas onde exija que eu desmonte parte ou desmonta todo o meu setup. Então, bem controverso, eu não destaquei os parafusos, pretendo que eles não se destaquem com o tempo, porque eu vou usar ele superior, escondendo inclusive os parafusos das fãs superiores que eu pretendo instalar. Eu vou jogar uma no superior agora, e mais pra frente eu vou jogar todas as fãs, e ele vai tampar lá os parafusos. Então, não faz sentido, né, montar aqui, pô, era só fazer um rebaixo aqui na tampa, tá? Que até iria ajudar num outro problema. Não sei se, vamos ver se vai captar no áudio, né? Ele tem uma tampa superior aqui toda metálica, né? Ele é todo metálico, o gabinete, só aqui que é vidro, e no painel frontal você tem pouco plástico, mas esse metálico reto e perfurado para ventilação, ele fica um pouco mole, né? Um pouco molenga aqui. Dependendo do que você for instalar, também toma cuidado para não, na hora de parafusar, não acabar dando uma torção. Mas assim, é molenga, balanca, na hora que bota uma fã dá uma melhorada, não é o grande problema, não faz do gabinete um gabinete ruim, tá? Aqui em cima ele tem um degrauzinho, um espaçamento de 2,9 milímetros, né, 29 milímetros, para começar aqui o espaço de passagem de cabos, e um pouco para baixo ainda vai estar o standoff. Então, até o standoff isso vai ter uns 5 centímetros, né, 50 milímetros. Então, um radiador com fãs aqui não vai invadir muito ali o espaço da tua placa-mãe, tá? Então, não vai concorrer com conector de cabo, provavelmente. Dá para instalar sim os radiadores superiores, que é o grande problema de alguns gabinetes. O radiador invadindo aí na manutenção ainda complica mais uma coisa, tem que tirar o radiador para desconectar cabo, para trocar uma fonte. Ele tem um espaço considerável, tem que ver se teu radiador não é muito gordo. Então você vai ter ali até o começo do standoff 5 centímetros, a placa-mãe passa um pouco do standoff, então você vai ter ali até o começo da mainboard uns 4,5, uma fonte com cabo flat dá para passar um cabo ali meio apertado, mas até 4 centímetros de radiador e fã vai ficar com espaço legal. Acima disso já vai começar a ficar apertado o radiador em cima, é mais interessante trazer para frente. Tá? Ele tem vários espaçamentos, tem um bom espaço aqui, que fica esse espaço frontal aqui, ele vai ficar meio inútil, porque ele é um gabinete mais comprido, né, do que seria o necessário para um mini tower todo compacto, mas é um bom espaço ali também para criar um bom fluxo de ar. Né? Então, a gente falou da frontal, falou do topo aqui dessa parte, a gente tem mais uma saída traseira. Fluxo de ar, ele vai ter um bom fluxo de ar? Com certeza é possível criar um bom fluxo de ar, só que você vai ter que saber montar esse bom fluxo de ar, não criando concorrência de forças entre as suas fãs, para não causar um turbilhão indesejado e criar de fato um fluxo que empurre o ar gelado e expulse o ar quente. Então, se você for usar uma GPU, pensar exatamente o que vai
expulsar e por onde vai circular o ar dessa GPU, não criar um turbilhão de ar que vai ficar aqui embaixo da GPU, impossibilitando a troca, tá? Isso gera para você um aquecimento a longo tempo que num teste rápido é imperceptível, mas no longo tempo ele começa a se tornar perceptível. Então dá para montar um ótimo fluxo de ar, mas precisa ter uma lógica aí de não criar concorrência entre as forças das ventoinhas, das fãs. Bom, vamos continuar nele aqui. Vamos aqui então abrir o nosso painel traseiro. Vamos falar um pouco do painel traseiro, da parte traseira aqui, o PSU cover desse gabinete. Então vamos virar aqui o nosso gabinete. Eu já soltei ali os dois parafusos, né, para poder fazer essa abertura. E eu vou forçar aqui só para demonstrar uma coisa. Ó. Eu não puxei ele para trás, eu estou puxando ele para fora como se ele fosse abrir. Vocês estão vendo que ele abre fácil? Né? Você está percebendo aqui, ó, que ele abre fácil, quer dizer, ele não tem nenhuma trava e ele está bem encostado aqui, ó, ele abre fácil. Se eu puxar um pouquinho para trás, ele tirou uma travinha aqui, ele já sai completamente. Tá? É uma tampa metálica boa. Pelo tamanho dela, eu julgo dizer que ela é mais grossa do que a superior, tá? Ele tem uma trava frontal aqui e ele tem um acabamento arredondado para um encaixe melhor no gabinete. Só que ele não tem nenhuma trava além dos parafusos traseiros. Então ele vai ter uma trava frontal e uma trava no parafuso traseiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu colocar muito cabo aqui e não organizar direito os meus cabos, na hora de eu fechar ele aqui, eu posso forçar no meio, criar uma barriga e ele não vai ter uma trava que me ajude a manter esse gabinete bem fechado, tá? Então, é um mini tower, de novo, pensado, além de ser um mini tower, pensado num setup bem minimalista. Então aqui, o que a gente tem? O nosso painel superior, né? Então ele está aqui já com os cabos descendo, ele já vem nesse... Primeira organização de cabos está aqui, tá? Então tudo descendo aqui dos nossos conectores de USB e power, descendo tudo bonitinho. Aqui para baixo, então os cabos já estão aqui, tá? Eu já fiz um acabamento aqui no áudio, um acabamento bem ruim no áudio e no USB, com fita isolante para não deixar colorido para montar no setup lá, né? O painel frontal é todo preto e o USB é preto, mas o áudio, né? Deixa eu tirar aqui, ó, o áudio é colorido e o USB também é colorido, então fica feio esse colorido lá. Ele já vem organizado aqui com 3 velcros, então a gente consegue facilmente abrir aqui e organizar melhor os cabos, colocar mais cabos e etc. Ele vem com bastante presilhinhas aqui para você andar com os cabos e organizando eles em outros locais. Bastante passagens aqui embaixo também, bastante passagens para eu então ir passando os cabos exatamente perto do conector. Fica bem bonito montado, né? Bastante passagem aqui também para as fãs. Um bom espaço aqui para fonte, né? Então a gente pode colocar uma boa fonte de alimentação aqui, tem um bom espaço. Essa baia aqui do 3.5 vem com parafuso de mão, ela é realocável, então é só tirar ela, puxar um pouquinho ela para frente, ela desencaixa. Então aqui nós temos duas posições, eu posso pôr ela mais para trás aqui, ó, tá? Liberando espaço aqui das fontes, ou simplesmente remover, tá? O saquinho de parafusos dela vem aqui dentro, eu já removi os parafusos para ver exatamente o que eu ia usar no setup. Então o que eu consigo aqui? Eu tenho uma baia plástica para um 3.5 e com furação para um 2.5, então eu posso ter esse 2.5 instalado por baia plástica aqui e posso parafusar outro 3.5 ou 2.5 na parte superior, tá? Então é assim que nós podemos instalar dois 3.5 nesse gabinete, mexendo isso para lá e para cá. Eu vou deixar fora já, porque eu já sei que os cabos eles cabem com ela lá dentro, mas eu não vou usar, então eu já vou deixar ela fora, porque eu sei que vai sobrar mais espaço para mim, tá? Eu tenho aqui também mais baias aqui de 2.5, então posso também parafusar aqui um SSD, um HD 2.5, travinha simples com parafuso de mão, e vou parafusar ele aqui. Aí lembra que eu falei da questão da tampa traseira, né? Ela não tem nenhuma trava ao longo do percurso inteiro, a não ser os parafusos traseiros e a trava frontal. E aí quando a gente olha aqui, eu vou ter aqui
1.9 na parte mais baixa do painel, eu vou ter aqui 1.9 centímetros, 19 milímetros. Na parte mais alta aqui eu vou ter 1.5, né? Na parte da baia aqui 1.0 certinho. Então eu tenho um espaço para fazer uma passagem de cabos, mas é um gabinete mini tower. Para uma montagem minimalista funciona, mas se eu for usar tudo que eu posso, 6 fãs, né? Na verdade 8 fãs, se eu quiser usar 8 fãs, se eu quiser usar 2 de 3.5 com 2 de 2.5 ou com mais, e quiser mais uma controladora, eu vou começar a encher isso aqui de cabo, e nesse espaço, se eu não fizer uma organização perfeita, porque às vezes a gente não consegue, porque tem cabo que não chega lá. Você pôs na posição, ele não chega lá, ele precisa passar no meio, ele não pode dar a volta. Aí você tem vários cabos que tem que passar no mesmo caminho, e aquele caminho já está cheio, você vai começar a lotar, aquela tampa não vai ter um apoio suficiente, talvez você coloque e vai dar aquela forçada final, vai ficar embarrigado, tá? Então, gabinete militar é montagem minimalista, sem muitos periféricos, sem muitos cabos. No caso da montagem que eu vou fazer aqui, é só um M.2, não vai ter nenhum SATA, então além desses cabos aqui só passa a fonte e algumas fãs. Então cabe bem, tá? Então isso aqui é o que a gente tem no painel traseiro do nosso gabinete montante. Vale a pena o gabinete? Na minha opinião? Na minha opinião vale, ele tem esses pontos de observação, mas é isso que a gente tem que entender, que é um gabinete de mais baixo custo, tá? Mas é um gabinete que sim, vale a pena. A gente não encontra muitas opções brancas e na proporção, né, por ser um gabinete mini tower. Como eu falei, eu quero montar aqui uma micro ATX e quero não ter o espaçamento, eu não quero ficar olhando aquele gabinete vazio. Não quero pegar um full tower, um mid tower e ficar vendo um monte de espaço de gabinete. Eu quero olhar e ver setup proporcional. Então é uma fonte micro ATX, gabinete mini tower, não se encontra outras opções mini tower brancas. Preta você até acha alguma coisa ali mais barato, ou o próprio Airsen Lite é mais barato no preto, a gente sabe que preto é mais barato, encontra-se outras opções, mas no branco, com Airflow, que se eu fizer um upgrade eu vou conseguir montar o Airflow do jeito que eu quero, mini tower é uma ótima opção. Entre ele e o ARGB é uma questão de valores, tá? Vê lá a diferença, se a diferença não bate uma controladora com fãs que você prefere. Se bater, é mais barato, compra já o ARGB que já vem com 4. Pela diferença de valores, dava mais de 100 e poucos reais, eu prefiro comprar um kit fã completo com a controladora que eu quero. O gabinete é bom, é bem construído. Na verdade, eu já montei um setup dentro desse gabinete. Por problemas de filmagem, eu desmontei e refiz a filmagem do gabinete. Então, eu sei que ele fica bem montado e eu posso garantir para você que é um bom gabinete. Pode comprar sem medo. Se você quiser o preto e ele tiver um bom preço, pode comprar sem medo, que é um gabinete que vai te atender sem grandes problemas. Legal? Comprei na Terra, só tem na Terra essa marca. Vou deixar o link do gabinete lá, não sou patrocinado. Se você comprar é por conveniência sua mesmo, não vai estar me ajudando. Mas se você quer me ajudar, então curte, comenta e compartilha. E obrigado pelo teu tempo, por ter assistido o meu vídeo. E fala aí o que você quer de comentário, se você gostou do jeito que eu faço. Valeu!